Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que esteja e não tiver para ficar. Para a glória de Deus. A igreja deve ser considerada um organismo, algo que possui e gera vida, uma organização caracterizada pela estrutura e pela forma. Essa pergunta tem sido postulada de várias maneiras e por vários motivos durante toda a história do cristianismo. Cada geração de crentes, inclusive alguns pentecostais do início do século XX, tem contado com pessoas que consideram a igreja apenas como um organismo. Os outros creem firmemente na necessidade da estrutura organizacional da igreja. Chego ao extremo de ensinar que a Bíblia oferece pormenores específicos para a ordem e regulamento da igreja. Infelizmente, submete os seus próprios argumentos ao discordar entre si sobre quais pormenores são obrigatórios. O exame da igreja do Novo Testamento revelará certamente o aspecto que favorece o conceito de organismos. A igreja era dinâmica e desfrutava da liberdade e do entusiasmo de ser dirigida pelo Espírito. Por outro lado, o mesmo exame revela que a igreja, desde o seu início, operava com um certo grau de estrutura operacional. Os dois pontos de vista, organismo e organização, não precisam colocar-se em estado de tensão, pois é possível perceber que se complementam mutuamente. A igreja, para poder levar o evangelho a todo mundo, o fazer discipulado de todas as nações, necessitará de algum tipo de sistema organizacional para o emprego mais eficiente de seu recurso. O desejo de se viver uma igreja neotestamentária é uma inspiração digna e nobre. No entanto, o Novo Testamento indica vários meios de organização para suprir essa necessidade. Por exemplo, a igreja não escolhe diáconos, a não ser quando surgir necessidade deles. Lembramos nós que a mensagem do Novo Testamento é eterna e não pode ser submetida a meio termos. Entretanto, para que a mensagem se torne eficaz, torna-se necessário aplicá-la ao meio contemporâneo. Tem-se sugerido que a questão da organização eclesiástica, ou seja, o governo ou constituição da igreja, é a última análise, questão de autoridade, onde reside a autoridade da igreja, quem tem o direito de exercê-la. Embora a maioria dos crentes não hesita em responder que Deus é a derradeira autoridade da igreja, ainda precisam determinar como, através de quem ela deseja administrar essa autoridade. No decurso da cristandade surgiram várias formas de constituição eclesiástica que podem ser classificada em uma das seguintes formas ao que podemos ir. A forma episcopal é considerada a mais antiga. O próprio título é derivado da palavra grega, que significa supervisor. A tradução mais frequente desse termo, o superintendente. Os que apoiam esta forma de constituição eclesiástica acreditam que o Cristo, como cabeça da igreja, tem confiado o controle da sua igreja na terra, em uma ordem de oficial chamada bispo, que seja sucessor dos apóstolos. Acredita ainda que Cristo constituiu os bispos para serem uma ordem separada, independente e auto-perpetuante. Significa que exercer o controle definitivo nas questões do governo eclesiástico e que seleciona seus próprios sucessores. A história da igreja representa a evidência da exaltação paulatina da posição do bispo, acima de outra posição de liderança eclesiástica. No século II, Inácio de Antioquia, sendo ele mesmo um bispo, ofereceu a base racional para o sucesso apostólico ao escrever: porque Jesus Cristo, aquela vida da qual não podemos ser separados, a força é a mente do Pai, assim como também o bispo, nomeando a todas as partes do mundo, reflete a mente de Jesus Cristo. Em outra carta, Inácio atribuiu o crédito de outros oficiais eclesiásticos, inclusive presbitérios e diáconos, a observar que sim, eles não podem ter uma igreja.
e enfatiza, no entanto, que somente o bispo desempenha o papel do pai. E levou ainda mais importância do bispo e forma do governo episcopal, declarando: o bispo está na igreja e a igreja está no bispo. Onde não houver bispo, não há igreja. A versão extrema do sistema episcopal encontra-se na organização da igreja católica romana, que remota pelos menos no século V. Na tradição católica, o Papa, Pai exaltado, aparece como o único sucessor reconhecido do apóstolo Pedro, este considerado pela Igreja Católica como aquele sobre quem Cristo estabeleceu a Igreja. Mateus capítulo 16, versículos 17 ao 19, que veio a ser o primeiro bispo de Roma. Outras igrejas que seguem o sistema episcopal do governo adotam uma abordagem menos exclusivista e possui várias, às vezes numerosos líderes que exercem como bispo igual autoridade e supervisão na igreja. Tal grupo inclui a igreja anglicana ou episcopal fora da Inglaterra, a Igreja Metodista Unida e vários grupos pentecostais, inclusive a Igreja de Deus e a Igreja da Santidade Pentecostal. E pormenores específicos de governo eclesiástico muitas vezes diferem grandemente entre vários grupos, mas têm uma comum forma que identifica o sistema episcopal. A forma presbiteriana de constituição eclesiástica deriva seu nome do cargo à função bíblico de presbitério ou ancião, e este sistema de governo tem um controle menos centralizado que o modelo episcopal confia na liderança da representação. Cristo é reconhecido como a cabeça da igreja, em última análise, e os escolhidos o chamam por eleição para ser seus representantes diante da igreja, lideram nas atividades normais da vida cristã. Assim como na forma episcopal, a aplicação do sistema presbiteriano varia de denominação para denominação. Todavia, o modelo normalmente consiste em pelo menos outros níveis. Glória a Deus, aleluias. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Pai amado, Pai misericordioso, grande Deus, eu oro, Senhor Deus, por essas pessoas, Senhor Deus, que estão precisando, Senhor Deus, meu Pai, de uma igreja, Senhor Deus, meu Pai, está, meu Pai, fazendo parte da família de Deus, meu Pai, eu oro, Senhor Deus, essa pessoa que está escolhendo, meu Pai, uma igreja para onde ir, está, meu Pai, pedindo notícia, Deus, a direção, Pai amado, abençoa, Senhor Deus, essa pessoa, Senhor Deus, que ela consiga, meu Pai, encontrar a igreja, Senhor Deus, que ela vai sentir bem, que ela vai sentir, Senhor Deus, meu Pai, uma pessoa de Deus. Pai amado, Pai misericordioso, abençoando ano, Senhor Deus, cada vida, Pai, é o que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Fique todos na paz do Senhor Jesus.